Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Penal, Teoria das Penas, hoje a aula 2. Para a nossa turminha de penal, vamos lá, atenção! Na aula passada a gente falou um pouco sobre o porquê da pena, fundamentos da pena, princípios da pena, falamos sobre a questão dela ser retributiva, dela ser preventiva. Hoje nós vamos para outro prisma, ok? Vamos começar pelas prisões que são vedadas no Brasil. Prisões que são vedadas: pena de morte, pena perpétua, trabalho forçado, banimento e penas cruéis. Mas veja, pena de morte existe no Brasil? Sim, vocês devem marcar como verdadeiro, porque existem exceções. Implica dizer que, regra geral, não tem pena de morte, mas, em ressalvadas hipóteses, elas existem. Como, por exemplo, o artigo 5º, no inciso 47, vai dizer que haverá possibilidade da pena de morte em caso de guerra declarada. Então, essa já é uma exceção, por isso tu deve marcar verdadeiro quando eu perguntar se existe pena de morte. A lei do abate é um pressuposto doutrinário, porque te imagina, se tu está derrubando uma aeronave, o pressuposto é que tu vai matar quem está dentro dela. E a doutrina ainda fala sobre a pessoa jurídica, quando das relações ambientais, que você tem o encerramento dela. Então você encerra as atividades, é como se tu matasse a pessoa jurídica. Claro, tu só pode matar a pessoa humana, mas a gente entende como o encerramento das atividades dela como uma hipótese de punição máxima, ok? Como se extinguisse aquela personalidade, como de fato é quando você acaba com ela. Bem, pena perpétua não pode, por suposto, porque o máximo de cumprimento é de 30 anos, não quer dizer o máximo de pena. O camarada pode pagar 600 anos? Pode, mas ele só vai poder cumprir 30. Se ele cumpriu 30 e cometeu um novo crime, ele vai preso de novo, ok? Bem, trabalho forçado não pode, banimento também não pode, penas cruéis é aquelas que implicam dor, que implicam tortura, também são vedadas. Penas permitidas: privativa de liberdade, que é a restrição da liberdade do sujeito, restritivas de direito, quando eu falo de supressão de direitos, e aí tome nota, restritivo de direitos, eu tenho limitação de fim de semana, prestação de serviço, pagamento de pecúnia. Essas possibilidades, que são diversas da privativa de liberdade, é justamente para lapidar, mitigar o direito do indivíduo. Quer dizer, ele não vai ser preso, vai ter a sua liberdade cerceada, mas ele vai ter que prestar alguma atividade para suprimir aquele dano que ele causou, então para repará-lo. Então por isso que a gente tem essas hipóteses de mitigação do direito. Ele não vai poder, por exemplo, frequentar bar, prostíbulos, não vai poder sair, dormir em outro canto senão em casa. São restrições de direito, tranquilo? E aí a gente ainda tem a pena de multa. Bem, sobre a privação da liberdade. Galera, eu vou ter reclusão, detenção ou prisão simples. Quais são as diferenças entre elas? Reclusão pode começar com fechado, semiaberto ou aberto. Se o camarada que cometeu um crime de reclusão, cometeu um crime contra a sua família, ele pode perder o poder de família, o poder de representar aqueles menores, tranquilo? Se eu estiver falando de um inimputável, por exemplo, alguém que tem uma debilidade mental ou alguma patologia mental, o inimputável nesse caso, a gente sabe que ele não comete crime e ele não vai poder responder por cadeia, né, por uma prisão. Mas, no caso dele cometer ato que se assemelhe a um crime e tenha como punição a reclusão, ele pode cumprir, que na verdade não vai ser pena, mas ele já pode ser internado de forma provisória, porque ele vai seguir o início do seu tratamento, ok? Então não pode falar cumprir, porque não é pena, mas ele vai iniciar o seu tratamento. Regime de detenção, hipótese de detenção. Na detenção, ele vai iniciar no semiaberto ou aberto, mas permite a regressão de regime. Quer dizer, que se ele está lá dentro do semiaberto e ele comete uma falta grave, ele pode ser transferido para o fechado. E no caso do inimputável, nesse caso, o inimputável, quando ele cometer ato que tem como punição a detenção, ele não vai poder ficar com internação provisória. Ele vai ter tratamento ambulatorial. E no caso da prisão simples, semiaberto ou aberto, e não pode regredir o regime, ok? Show! Progredindo. Sobre os sistemas de cumprimento,
Os três que a gente precisa estudar. Philadelphia, Solitary System, quer dizer o quê? O camarada vai cumprir a pena numa cela individualizada e sozinho, ele fica em silêncio, ele fica isolado. Sistema de Auburn é o chamado de Silent System, ele dorme à noite isolado e durante o dia trabalha em silêncio com os companheiros de cela, companheiros de presídio, tranquilo? Ele só tem que ficar calado, e se ele descumprir, punição nele. E por fim, o sistema progressivo inglês, que eu começo a pena de uma forma mais grave e aí eu vou progredindo para trazer esse cara para um convívio social, tranquilo? Show! Por fim, eu falo do panóptico, que é uma questão interessantíssima, que é um modelo de presídio onde há uma torre e essa torre há um vidro fumê no meio dela e ela é abaulada para que essa torre possa ter a vigilância de todos os detentos, mas os detentos não sabem que estão sendo vigiados, não sabem quando estão sendo vigiados. Esse tipo de presídio, salvo engano, só teve um construído e ele não deu muito certo. É uma observação, é um adendo interessante para quem estiver lendo Foucault, Vigiar e Punir, vai ver isso no livro. Espécies de regime. Galerinha, se a pena do camarada for maior que 8, o regime dele inicial será fechado. Se a pena dele for maior que 4, quer dizer, 4 e 1 e até 8, semiaberto. Se for igual ou menor a 4, inicialmente aberto. Agora veja, essa é a primeira parte, é só a matemática. Maior que 8 é 8 e 1, maior que 4 é 4 e 1, menor que 4, menor que 4. Isso é diferente porque vai ser aberto. Se for 4 e 1, 8 e 1, eu já tenho um regime diferente. Agora, isso é só matemática sobre o quanto penal. Há outro elemento que eu tenho que analisar. Olhei a matemática, é montante X? É 8? Então, semiaberto. Ele é reincidente? Se ele for reincidente, eu posso piorar o regime dele. Então, 8 anos é o quê? Semiaberto. Se eu vou lá e vejo que ele não é primário, eu posso colocar ele no fechado? Posso, ok? Então, eu tenho dois fatores objetivos. O quanto da pena e a primariedade do agente. Professor, se ele começou aqui no semiaberto, viu que ele é reincidente, ele pode pegar o fechado? Pode. Se ele cometeu um crime, foi condenado a regime aberto, mas é reincidente, ele pode pegar um semiaberto? Pode. Agora, além disso aqui, eu ainda tenho outro fator. A súmula 718 e 719 vão falar de uma hipótese onde o juiz, se ele verificar que as consequências do crime são graves, mas de maneira concreta, quer dizer, ele determina aquela gravidade, ele fala, olha, teve como consequência aquela morte, a família, porque ele foi executado na frente da família, a família está traumatizada, o filho agora está sozinho. Se eu consigo demonstrar uma gravidade concreta do delito, o juiz pode piorar o regime? Pode. Só que veja, a súmula 718 vai falar, se a gravidade for abstrata, eu não posso piorar. O que é a gravidade abstrata? Ah, matar alguém é errado. Então a conduta é grave. Por quê? Porque você matou alguém. Isso é abstrato. Para ser concreto, ela tem que ser determinada. Bem, a súmula 440, ela é um grande bingo aqui. Porque veja bem, vamos pensar no crime de homicídio, ok? Crime de homicídio é punido com pena de reclusão, de 6 a 12 anos. Reclusão, ele pode começar fechado? Pode. Então vamos lá. Se o cara pegou 8 anos e 1 mês no crime de homicídio, você já sabe, ele é maior que 8, então, sistema fechado, de boa. Agora, vamos lá, o cara pegou 6 anos. 6 anos é o mínimo da combinação legal para o tipo penal homicídio, beleza? Aí eu vou olhar, ele não é reincidente. Se ele não é reincidente, eu não tenho por que piorar o regime dele. Aí eu vou para o terceiro momento. Se eu vier aqui e falar agora que esse crime é grave, eu também não vou poder piorar o regime dele. Mas por que, professor? Tu não acabou de falar que ele pode? Pode. Mas veja, nesse caso não, pelo seguinte. Se o juiz entendeu que a conduta dele tem que ficar no mínimo na pena base, é porque lá quando ele for fazer a dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, quando ele for olhar as circunstâncias do agente, as circunstâncias do crime,
ele foi lá e verificou que aquela conduta já não era grave na primeira fase. Então ele não pode colocar no mínimo legal e depois falar que a conduta é grave para poder piorar o regime de cumprimento. Não pode, porque elas são incompatíveis. Súmula 440. Tranquilo? Lembraram? Show! Então não esqueça disso, súmula 440. Se pegou a pena base, eu não posso depois falar que ela é grave, porque eu já entendi lá atrás que ela não é grave, por isso que eu não aumentei e deixei no mínimo. Tranquilo? Show! Sobre o cumprimento da pena. Ela vai se iniciar com a guia de recolhimento, que vai determinar o quanto da pena, o regime de progressão, o regime de cumprimento. E aí eu tenho que analisar os regimes. Regime fechado, ele vai ser de segurança máxima ou média. A cela deve ter 6 metros quadrados, tem que ter um ambiente saudável, que prime pela garantia da dignidade da pessoa humana. Artigo 88 da LEP. No caso de presídio feminino, tem que ter ala para gestante, tem que ter creche para crianças até 6 meses, de 6 meses, perdão, até 7 anos. O sujeito que está sobre o regime fechado pode trabalhar internamente e externamente quando estiver falando de obras públicas. É necessário um exame criminológico. Ele chegou lá, vai analisar. Qual é o perfil psicológico desse cara? Não, esse cara aqui é uma alminha cebosa, ele é ruim mesmo. Ah, beleza. Quando ele for progredir, quando ele tiver esse benefício, vai ter que ser realizado outro exame criminológico para ver se esse cara continua daquele jeito, beleza? Essa é uma das hipóteses até para a progressão dele. Permissão de saída. O que é isso, professor? É o saidão? Não, permissão de saída é quando, por exemplo, o apenado, ele está em um familiar que está doente, uma doença terminal, quando alguém morreu, quando ele precisa de um tratamento médico específico, a escolta leva ele no enterro, leva ele no hospital e depois se traz de volta, ok? Então, isso que é a permissão de saída. RDD. RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. É o mais bizarro de todos. Esse daqui é para bandidão perigoso. Como assim, professor? Que é o seguinte, esse regime, ele é de segurança máxima, o cara fica isolado numa cela. E quais são as hipóteses para o cara pegar um RDD? Quem que vai determinar um RDD? O juiz da execução, verificando que esse cara cometeu um crime dentro do presídio, contra a ordem do presídio, tipo uma subversão, querer fazer uma revolta lá, quer fazer uma rebelião, então esse cara precisa ser isolado. Se esse cara, existem provas de que ele, provas fundadas, de que esse cara, ele coloca em risco tanto o presídio quanto a sociedade fora. Então esse cara também pode ser tirado e colocado num regime diferenciado. Quando há elementos que demonstram que ele faz parte de organização criminosa, facção, né, associação criminosa, eu posso pegar e tirar com ele e colocar ele no RDD. E veja, a galera que cumpre RDD só tem 2 horas de banho de sol. A galera que tem cumprimento de RDD só pode ter 2 visitas na semana e essas visitas só podem ficar no máximo 2 horas. Então é realmente um regime hiper grave. Tranquilo? Bem, regime semiaberto. O camarada ele vai para colônia agrícola penal ou colônia industrial ou local similar. Quer dizer, ele vai ter que ter um lugar para ele dormir, onde ele vai ficar enclausurado, ele vai ficar solto durante o dia e à noite ele vai ficar preso, ele vai dormir lá. O exame criminológico é facultativo. Pode acontecer ou não. Ele pode realizar cursos? Pode, ele pode fazer curso, pode fazer faculdade, ele pode fazer curso de especialização, pode sim. Pode mediar o horário do retorno dele por causa dos cursos? Pode sim. E ele vai ter ainda o benefício da saída temporária. Como funciona isso? Ele vai ter 4 saídas ao ano pelo período de 7 dias. Então ele vai sair, vai ficar 7 dias fora. Isso ele vai poder utilizar nas datas que normalmente são concedidas, né, ao longo do ano. Dia dos Pais, Dia das Mães, Carnaval, Natal. O juiz de execução que vai determinar isso. E também pode ser requisitado, por exemplo, ele está em semana de prova para fazer avaliação, pode. Pode ser concedido dias a mais em razão de alguma especificidade? Pode. Então veja, permissão da saída vai à escolta. Saída temporária, o cara vai sozinho. Alguns estados colocam a tornozeleirinha nele, ele vai, aí ele não pode ir para prostíbulo, para boteco, ele vai ter que dormir na casa que ele colocou como domicílio da família dele. Regime aberto. O camarada vai ficar na casa do albergado. A mesma coisa do regime semiaberto. À noite ele precisa ir lá e de dia ele fica fora. Qual é a diferença? É que a casa do albergado não tem cela, não tem nada trancafiado. Ele não tem barreira, o cara pode ir e entrar de boa. Quer dizer, é muito mais brando, tranquilo?
ele pode exercer o trabalho normal, ele pode pedir a questão da conversão para prisão domiciliar desde que preencha alguns requisitos, né? Como, por exemplo, se ele tiver alguma doença grave, se a mãe tiver um filho portador de necessidade especial e dependa dela, se eu estiver falando da gestante que está cumprindo o regime aberto. Agora, o interessante disso é, se não tiver casa do albergado, como fica esse camarada? Ele vai ficar no regime menos grave. E qual que é o menos grave de todos? Domiciliar. Ele vai ficar em casa. No regime domiciliar quer dizer que ele está livre? Não. Ele vai ter que continuar dormindo em casa, ele tem que ficar em casa durante o final de semana, ele vai ter que pegar e vai ter que ir lá no fórum assinar, beleza? Professor, e se não tem a colônia penal agrícola ou se não tem a questão da colônia industrial? Ele vai para o regime aberto. E se não tem nem o semiaberto, nem o aberto? Ele vai para casa, ok? Então, se tu está assistindo aí, dependendo do estado, dependendo da sua cidade, não vai ter o local para ele ficar de semiaberto. Então, ele vai direto para a rua. Às vezes vai ter um semiaberto, mas não vai ter do aberto. Então, ele vai para a rua, ele vai ficar em casa, tranquilo? O que o judiciário tem feito? Eles têm colocado as tornozeleiras eletrônicas. E a tornozeleira eletrônica vai colocar a mesma restrição, só que ele vai ficar em casa. Tranquilo? Show? Galerinha, então por hoje é só. Até a próxima.